Olá, tudo bem? Espero que sim. Todos os dias temos vídeos sobre notícias, análise e ensinando sobre o mercado cripto, então por favor, se inscreva no canal, deixe o gostei e assista até o final. Esse é o meu maior incentivo a continuar fazendo estes vídeos. Obrigado. E agora vamos com: os touros poderiam impedir o declínio do Bitcoin no curto prazo? Se isso acontecer, vamos estudar os gráficos das 5 principais criptomoedas que podem superar as outras moedas. BTC em dólar. O Bitcoin caiu abaixo do suporte crucial de $20.111 em 18 de junho, indicando a retomada da tendência de baixa. Um pequeno positivo é que os touros compraram a baixa como visto na cauda longa no castiçal do dia. Os compradores estão tentando empurrar o preço de volta acima do nível de quebra de $20.111. Se eles conseguirem fazer isso, isso sugerirá que a queda para $17.622 em 18 de junho pode ter sido uma armadilha para ursos. O par BTC em dólar pode subir para $23.362, onde os ursos podem novamente montar uma forte resistência. O índice de força relativa, RSI, tem sido negociado na zona de sobrevenda nos últimos dias, o que sugere um rally de alívio no curto prazo. Essa visão positiva pode ser invalidada se o preço cair de $20.111. Isso sugerirá que os ursos transformaram o nível em resistência e aumentarão a possibilidade de um rompimento abaixo de $17.622. O próximo suporte no lado negativo é de $16.000. A divergência positiva no RSI sugere que os ursos podem estar perdendo o controle. O gráfico de 4 horas mostra que o preço se recuperou para a média móvel exponencial de 20 dias. Este é um nível importante para os ursos ficarem atentos, porque um rompimento e um fechamento acima dele podem empurrar o par para a zona de resistência aérea entre a média móvel simples de 50 e $23.362. Por outro lado, se o preço não se sustentar acima da EMA de 20, isso sugerirá que os ursos estão ativos em níveis mais altos. Os vendedores tentarão novamente puxar o par para $17.622. Sol em dólar. O Solana tem estado em uma forte tendência de baixa, mas a divergência positiva no RSI sugere que o momento de baixa pode estar enfraquecendo. Os touros tentarão empurrar o preço acima da EMA de 20 dias $36. Se eles tiverem sucesso, isso sugerirá que os touros estão virando o jogo. O par Sol em dólar pode subir para a SMA de 50 dias a $50, onde os ursos podem novamente montar uma forte defesa. Pelo contrário, se o preço cair da EMA de 20 dias, isso sugerirá que os ursos não estão com vontade de abrir mão de sua vantagem. Os vendedores tentarão novamente baixar o preço abaixo de $25 e iniciar a próxima etapa da tendência de baixa. Os touros elevaram o preço acima das médias móveis no gráfico de 4 horas e tentarão superar o obstáculo aéreo na linha de tendência de baixa. Se eles fizerem isso, isso sugerirá que a tendência de baixa pode ter terminado no curto prazo. Os compradores tentarão empurrar o preço para 42,50 e depois para $45. Por outro lado, se o preço cair do nível atual ou da linha de tendência de baixa e quebrar abaixo das médias móveis, isso sugerirá que os ursos continuem defendendo a resistência de sobrecarga agressivamente. Isso poderia puxar o preço para 27,50 e depois para $25. LTC em dólar. Os ursos tentaram afundar o Litecoin abaixo do forte suporte em $40 em 18 de junho, mas a cauda longa no castiçal do dia sugere que os touros estão defendendo o nível de forma agressiva. O rally de alívio atingiu a EMA de 20 dias a $55, que é um nível importante para ficar de olho, porque uma quebra e um fechamento acima pode sugerir uma possível mudança de tendência. O par LTC em dólar pode subir para a SMA de 50 dias a $68. Ao contrário dessa suposição, se o preço cair da EMA de 20 dias, isso sugerirá que a tendência permanece negativa e os traders estão vendendo em alta. Os ursos farão outra tentativa de afundar o par abaixo de $40 e retomar a tendência de baixa. O preço saiu de um padrão de triângulo simétrico no gráfico de 4 horas. Embora essa configuração geralmente funcione como um padrão de continuação, às vezes indica uma possível reversão. As médias móveis completaram um cruzamento de alta, sugerindo vantagem para os compradores. Se os compradores mantiverem o preço acima do triângulo, o par poderá subir para a meta padrão de $62. Essa visão positiva pode ser invalidada no curto prazo se o preço cair e entrar novamente no triângulo. Tal movimento sugerirá que a quebra acima do triângulo pode ter sido uma armadilha para touros. Link em dólar. Chainlink está em tendência de baixa, mas está tentando formar um fundo próximo a $5,50. Os ursos puxaram o preço abaixo desse nível em 13 de junho, 14 de junho e 18 de junho, mas não conseguiram sustentar os níveis mais baixos. Isso sugere que os touros estão comprando nas quedas. A divergência positiva no RSI sugere que o momento de baixa pode estar enfraquecendo.
Os compradores tentarão empurrar o preço para a linha de tendência de baixa, o que provavelmente atuará como uma forte resistência. Se o preço cair da linha de tendência de baixa, os ursos tentarão novamente afundar e sustentar o par Link em dólar abaixo do suporte de 5,50 dólares. Se isso acontecer, sugerirá a retomada da tendência de baixa. Alternativamente, se os compradores empurrarem o preço acima da linha de tendência de baixa, isso sugerirá uma possível mudança de tendência. O par pode subir para 10 e depois para 12 dólares. A recuperação do par atingiu a SMA de 50, que pode atuar como uma resistência menor. A EMA de 20 está se achatando e o RSI está próximo do ponto médio, sugerindo que os ursos podem estar perdendo o controle. Se os compradores elevarem o preço acima da SMA de 50, o par poderá subir para 7 dólares e 51 centavos. Uma quebra e fechamento acima dessa resistência completará um padrão de fundo duplo no curto prazo. Essa configuração de reversão tem uma meta padrão de 9,50 dólares. Para invalidar essa visão otimista, os ursos terão que puxar e sustentar o preço abaixo do forte suporte em 5,50 dólares. BSV em dólar. O Bitcoin SV formou um padrão de ampliação e os compradores estão tentando empurrar o preço acima da resistência da configuração. O RSI está mostrando uma divergência positiva, indicando que o momento de baixa está enfraquecendo. O par BSV em dólar pode subir para a linha de resistência, onde os ursos podem tentar parar a recuperação. Se isso acontecer, isso sugerirá que os ursos continuem vendendo em ralis. Isso poderia manter o par preso dentro da formação em ampliação por mais algum tempo. Por outro lado, se os touros conduzirem o preço acima da linha de resistência, isso sugerirá que o par pode ter chegado ao fundo do poço. O par poderia então iniciar um novo movimento ascendente que poderia empurrar o par para 80 e depois 87 dólares. O gráfico de 4 horas mostra que o par está sendo negociado dentro de um grande intervalo entre 45 dólares e 66 dólares. Após uma tentativa fracassada dos ursos de puxar o par abaixo do intervalo, os touros tentarão empurrar o preço acima da resistência. Se forem bem-sucedidos, o par poderá iniciar um novo movimento ascendente. O alvo padrão desta configuração é 87 dólares. Outra possibilidade é que o preço caia de 66 dólares. Se isso acontecer, isso sugerirá que o par pode permanecer dentro do intervalo por mais algum tempo. Cada movimento de investimento e negociação envolve risco, você deve realizar sua própria pesquisa ao tomar uma decisão. E aí, beleza? Deixe um comentário e a você que chegou até aqui, se inscreveu e deixou o gostei, muito obrigado. Como te disse, esse é meu único incentivo a continuar e até a próxima.